Olá, papai e mamãe! Vamos dar início a um novo vídeo com um novo tema. Que tema é esse, mama? É um tema muito sério e a gente vai fazer considerações muito importantes. Vamos conversar sobre educar quando os pais são separados. A separação traz consigo algumas mudanças que costumam não ser administradas facilmente. E é esse olhar que a gente quer trazer agora para você, tendo como foco educar o seu filho. Primeiro eu quero falar com você a respeito dos tipos de separação. O primeiro caso é quando os casais têm uma separação amigável. Eles convivem de maneira amigável, logo a criança é preservada emocionalmente. O segundo caso são os casais que brigam o tempo todo, mas ainda assim levam em consideração o bem-estar do filho e procuram encontrar um denominador comum pensando nisso. E o terceiro caso é o caso mais dramático, que são os casais que não se entendem mesmo e não têm a menor intenção de fazê-lo, propondo um ambiente muito desconfortável para as crianças. Trazendo para esse aspecto de você como pai, como mãe, procurar o melhor para o seu filho, né, para preservar a integridade emocional dele, para guardá-lo de emoções que talvez amanhã ele não vá saber administrar de uma melhor maneira, eu quero trazer certas reflexões para que sejam ferramentas para você que vive essa realidade. Se nós formos pensar na prioridade da saúde da criança, a gente vai levar em conta que não vale mais a nossa opinião, mas vale mais aquilo que de fato vai beneficiar a criança. Então, às vezes, a desordem, né, o desacordo está tão intenso entre o casal que ele não pensa que isso pode proporcionar disfunções na vida do próprio filho. Ele está tão dividido entre si que ele não percebe que no meio daquele cenário tem uma criança que muitas vezes se vê tendo que escolher um lado, tendo que se posicionar a respeito das situações de uma forma que não deveria, porque os pais deveriam entrar em acordo para que ele simplesmente fosse guiado diante das circunstâncias. Então, às vezes, por conta dessas resistências que existem entre os pais, a criança se vê presa dentro de um cenário que não é o ideal. A criança não tem que ficar sendo jogada de um lado para o outro por conta de uma desavença que existe entre os pais. É necessário que você, pai, lembre-se que você tem um papel fundamental, que é trazer segurança, que é trazer liderança, que é apontar um caminho. E lembre-se, se vocês entrarem em desacordo, a criança não vai ter uma linha para seguir. Ela vai se ver dividida, ela vai se ver ansiosa, ela vai se ver angustiada, ela vai se ver indecisa muitas vezes, porque por conta da ausência de organização emocional dos pais, muitas vezes é exigido da criança que ela tenha respostas e posicionamentos que não cabem a ela no momento que ela está passando. Então é importante que você, pai e mãe, tenha o cuidado de não discutir, por exemplo, na frente da criança. Existem coisas que vão precisar ser ajustadas, alinhadas, né? Entrar em acordo. Maravilhoso, mas não faça isso na frente da criança. Outra coisa que é importante você observar é não envolva a criança nas suas questões, né? É muito triste, por exemplo, a gente perceber que tem crianças que tomam partido. Por quê? Porque elas ouvem um reclamando do outro. Então, vocês que não têm acordo, é necessário que vocês observem que o seu desacordo, a sua desavença, as suas discussões, elas tem um resultado, tem um reflexo na vida do seu filho. Muitas crianças entendem que são responsáveis ou corresponsáveis pela separação dos pais. Então entram num lugar de angústia, de culpa, que não é necessário. Por que não você, como pai, promover um ambiente mais leve para que ela, mesmo diante desses questionamentos interiores, ela possa, através da sua benevolência, da sua generosidade um com o outro, descobrir uma melhor forma de atravessar esse período difícil. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que as crianças, diante da separação, muitas vezes elas ficam com uma grande interrogação. O que será que vai acontecer, né? Eu vou perder o meu pai, eu vou perder a minha mãe, eu vou conseguir, né, continuar a viver junto com eles? Como que vai ser essa dinâmica? Diante dessas coisas, é fundamental que você pense na criança primeiro. Então, traga
traga através da aproximação entre vocês, né, através do convívio de vocês, através das conversas que eles presenciam, esse lugar respeitoso, esse lugar, né, de reconhecimento de que, ok, nós somos pais e temos uma responsabilidade juntos com essa vida que geramos, e diante desse olhar, você ir transformando talvez as suas tendências ou até as suas razões num lugar mais preservado para que o seu filho não seja exposto a esse desconforto. Mama, diante desse cenário, que conselho você me daria? Primeira coisa é a gente reconhecer que discordar é natural. Vai acontecer. Você tem uma visão, a outra pessoa tem outra visão, né? E isso não é uma coisa peculiar aos casais que estão separados, né? Até os casais que estão casados, vivendo na mesma casa, vão passar pela questão do discordar das questões. Mas como é a melhor forma de lidar? Tendo o objetivo de a discordância não virar uma discussão, né? Não virar um problema para a criança. A discordância, ela precisa ser administrada entre os pais, não na frente da criança, né? Não expondo a criança a uma questão que diz respeito a ambos. Procure ter os seus tempos reservados para discutirem todas as questões, chegarem a um ponto comum e simplesmente comunicarem à criança qual vai ser o nosso proceder na sua educação. Assim você vai preservar ela emocionalmente, com certeza. Uma outra coisa importante de você observar é que mesmo que você tenha as suas questões com a outra pessoa, não é legal você discutir ou falar mal na frente do seu filho, né? Diminuindo ou denegrindo a imagem do pai e da mãe por conta de uma questão que diz respeito ao relacionamento de vocês dois. Cuidado para que você não transforme esse ambiente em que seu filho convive com você e com seu ex-cônjuge num ambiente em que ele tem que escolher um lado. Time do pai ou time da mãe? Concordo com a minha mãe, discordo com meu pai. Concordo com meu pai, discordo com a minha mãe. Ele não foi gerado para viver dessa forma, né? Então, diante disso, tem essa delicadeza, essa gentileza e esse olhar, né? De olhar além de você mesmo, né? As suas questões, que elas sejam colocadinhas no bolso enquanto você estiver com seu filho, para protegê-lo de ter que escolher a quem ele prefere ou de quem ele gosta mais, diante de todas as articulações que muitas vezes os pais acabam fazendo por conta de não saberem administrar as próprias emoções. E um último conselho para você, pai e mãe, é caso você chegue à conclusão que está difícil organizar esse ambiente, busque ajuda. Né? Procure livros, profissionais, pessoas que podem de fato te ajudar nessa jornada de amenizar as questões que já são tão duras para a vida do seu filho. E aí, você que está me ouvindo, talvez essa não seja a sua realidade, mas eu quero te incentivar a transmitir esse conteúdo aos casais que você conhece, que atravessam esse mesmo momento, para que eles possam utilizar-se desses recursos, né, desses pensamentos, dessas reflexões, para ajudá-los na preservação da saúde emocional dos seus filhos nesse momento tão delicado.